Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse tutorial de Unity. Aqui nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre a interface do programa, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui no programa eu já fiz a criação de um projeto básico. Se você ainda não viu como baixar e como fazer essa criação desse projeto básico, entra nesse outro tutorial que está aparecendo aqui, o link, e dá uma olhada lá. Então, como vocês podem ver, ele já criou aqui uma cena, né? Clicando aqui, ele vai sempre mostrar aqui onde está salvo, né? Que está dentro de assets, barra scenes, barra um nome, né? Que é Simple Scene. Essa cena ela está aberta aqui, ó. Se vocês verem aqui nessa abinha Hierarchy, a gente vai ver que ela já está aberta aqui. E dentro dessa cena, o que, que a gente tem? A gente tem uma Main Camera e a gente tem aqui uma Direction Light. Bom, vou falar aqui para vocês um pouquinho com o que é essa interface toda. Então, a gente tem aqui embaixo, normalmente, que já vem como default, né, aberto, uma aba Project. Nessa aba Project a gente vê como se fossem as pastas do Windows, né? A gente tem aqui diversas pastas. Essas pastas aqui, como eu já disse, elas vêm criadas automaticamente, ou seja, por padrão, lá no Unity. A gente tem aqui uma outra aba chamada Hierarchy, que são todos os elementos que tem dentro dessa cena, ou das outras cenas, porque você pode abrir mais de uma cena aqui e tal. Mas aqui já está aberta uma cena, então a gente vê os elementos que estão dentro dessa cena, tá bom? Então no Hierarchy a gente consegue ver tudo que está dentro dessa cena. A gente tem essa outra abinha aqui que se chama Scene, né, que seria a sua cena de fato, né, vista nessa perspectiva 3D e tal. Você pode também setar aqui para ver ela em 2D, ó, que seria aquele modo que quando você cria o projeto do Unity, você pode escolher entre 2D e 3D. É basicamente isso daqui que ele altera, né, a visualização, que você vê em 3D ou em 2D. A gente também tem uma outra abinha aqui que se chama Game, ou seja, toda vez que você der um play aqui, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso lá na frente, quando a gente der um play, é essa cena que vai ser executada, né? Esse game que a gente vai sempre vir para cá. E tem também essa outra abinha aqui chamada de Asset Store. Ela não está mais funcionando nessa versão, tá? Ela funcionava antigamente, você basicamente abria. Ela funcionava praticamente como um browser. Então ele só basicamente abria aqui mesmo o browser lá da Asset Store e mostrava aqui. Eles removeram recentemente e para fazer os downloads dos assets, você precisa entrar lá na Asset Store e depois você vai encontrar os assets que você baixou aqui nesse Package Manager. Né? Aqui vai listar todos os assets que você tem, né? Aqui está listado vários assets do próprio Unity, né? Essa aba a gente não vai utilizar. Então, para fechar essa aba, o que a gente faz? A gente pode clicar com o botão direito em cima e ir em Close Tab. Então, ele fecha a aba, a gente não vê ela mais. Se a gente quiser voltar com uma aba, de repente você veio aqui, vim aqui em Game sem querer apaguei. Como é que eu faço para trazer essa aba de volta? Então, é só ir aqui um Window, aí você vai em Geral, né, que são as guias gerais. Aqui a gente vê também a Scene, a Game, Spectre e muitas outras. E aí eu clico aqui em Game e ele vai abrir outra e ela vai ficar aqui meio que flutuando. Como é que eu faço para colocar ela lá de volta? É só clicar aqui nela, né, segurar ela e ele vai, ó. Conforme eu vou andando com ela aqui pela interface, eu estou segurando o botão do mouse, tá, gente? Ele vai mostrando assim diversos locais que eu poderia colocar ela. Ó. Posso colocar aqui embaixo, etc. E em muitos outros lugares, né? Então eu vou vir só aqui, ó, e vou colocar mais ou menos bem aqui, ó, e aí ela vai fazer o quê? Ela vai ficar junto com essa outra, né? Se eu quiser que ela fique, por exemplo, do lado, é só clicar, arrastar, ó, vir aqui para o lado, ó, e soltar. Aí pronto, ó, a gente tem uma aba Sim e uma aba Game do lado. E a gente pode também redimensionar elas, né? Clicando aqui, ó, você vai com o mouse em cima e ele vai aparecer essa setinha. Então você vai para um lado e para o outro. Você pode redimensionar também as suas viewports, né? Ou seja, aqui eu estou com a cena em 3D, né, o mundo, e aqui eu estou com o game, por exemplo, aberto. Uma outra aba que é super importante aqui também no Unity é a aba Inspector. Toda vez que eu clico em cima de um objeto, ela vai me mostrar aqui sobre o que eu estou clicando. Se eu clicar fora, ela fica sem nada. Se eu clicar em cima da light, ele já vai me mostrar aqui uma série de características dessa light. Vamos dar uma olhadinha nessas características, né, que tem uma luz. Todos os objetos, quando sempre que for um objeto dentro do Unity, ele vai ter essa aqui, Transform. O que isso quer dizer?
que todo objeto ele vai ter uma posição no eixo X, Y, Z, ele vai ter uma rotação específica, a gente pode até ver aqui que a light, ela tem uma certa rotação aqui no eixo X e no eixo Y, e a gente vai ter uma escala desses objetos também. Aqui está escalonado tudo como 1, beleza? E a gente vai ter uns outros componentes, além do Transform, o Transformer também é um componente, a gente vai ter outros componentes, por exemplo, como o Light, que é toda a configuração do que faz esse objeto ser uma lâmpada. Olha só, se eu tiver um outro objeto, por exemplo, uma Main Camera, o que que muda, né? O Transformer ele continua lá, né? Esse componente, embora as características, né, de posição, rotação sejam diferentes, mas ele está lá. Mas a gente vê que a gente tem um outro componente aqui chamado Camera, em vez de Light, né? Então, aqui na Camera, a gente vai ter um componente com diversas características que vai ter essa câmera, né? A gente tem lá Lightbox, a gente tem um background, a gente tem várias outras características, e inclusive uma outra também muito importante aqui embaixo, que é o Audio Listener, ou seja, além de fazer o vídeo, né, ela também escuta sons, né? Então a gente pode colocar alguns objetos que geram sons ali no nosso game, e aí ele vai escutar aqui através desse Audio Listener. Se a gente quiser, por exemplo, colocar uma câmera onde ela não escuta som, então é só a gente vir aqui e tirar esse Audio Listener. Ah, como é que eu faço para tirar esse Audio Listener? Você tem basicamente duas formas, né? A gente pode simplesmente clicar aqui e desabilitar ele, então ele não está mais funcionando, ou a gente pode também vir aqui, clicar com o botão de clicar nesses três pontinhos aqui e vir em Remove Component. Então ele já removeu. Ah, mas eu removi um componente, quero colocar ele de novo e tal. Você pode vir aqui nesse Add Component e aí ele vai abrir ali uma série de componentes que você pode colocar aí. Vamos colocar de novo o áudio, né? O áudio é já o primeiro aqui, né? A primeira opção. Então eu vou colocar aqui e a gente vê que a gente tem vários tipos de áudio também. Então a gente tem desde a Audio Source e muitos outros aqui, né? Mas eu vou selecionar aquele lá que era o Audio Listener, ou seja, que escutava áudio. Se a gente está, por exemplo, fazendo uma coisa que gera áudio, né? Por exemplo, assim, um andar da pessoa, a gente vai colocar um Audio Source, ou seja, um objeto que vai gerar áudio, beleza? Então eu vou colocar aqui o Audio Listener. Então o que mais a gente tem aqui na interface do Unity? A gente tem aqui em cima, essa abinha aqui também é muito importante para você que está começando, que é a abinha de Layout. Às vezes a gente pode apagar uma aba, fechar sem querer e tal, e querer voltar tudo para o que era antes. Então você pode vir justamente aqui nesse Layout, e a gente tem vários layouts aqui como defaults, né? Ou seja, layouts padrões. Então se eu clicar aqui nesse 2x3, né, a gente vai ter um layout. Se a gente clicar aqui nesse 4 split, né, a gente também vai ter um outro tipo de layout. E o que vem, né, por default, ou seja, padrão, né, em português, é esse daqui, que é o default, é aquele que a gente viu bem no comecinho. Se você estiver trabalhando já um pouco mais avançado num projeto, um pouco mais específico, ou, por exemplo, precisar que, eu preciso que o game fique aqui do lado, fique num determinado tamanho, eu quero um pouco mais de espaço, assim. Às vezes eu quero, por exemplo, esse painel aqui de console, que é muito importante quando a gente está fazendo a parte de codificação. Eu quero que esse console fique aqui do lado e tal. Se você quer, então, beleza, eu quero que agora a minha área de trabalho fique desse jeito. Como é que eu faço para salvar? É só clicar lá nessa parte aqui do painel, né, e dar um save, né, ou fazer um load, né, se você já tiver alguma coisa gravada e tal. Então eu vou colocar aqui save, ó, e aí vou colocar aqui o meu layout, que é Vic01. Pronto. Já fiz o meu layout lá específico. Se eu quiser voltar para aquele que estava antes, é só eu vir aqui, clicar novamente, e aí ele volta. E aí se eu estiver trabalhando num projeto específico, isso acontece muito quando a gente está, por exemplo, fazendo um jogo especificamente para celular, e a gente precisa que pica numa certa configuração, isso daqui é muito útil. Outras coisas muito importantes também aqui do layout é essa abinha aqui em cima de todos esses menus, né? Então a gente tem ali o File, a parte que é mais importante aqui, nossa, sempre dá o Ctrl S para salvar o que você está fazendo, beleza? Então a gente tem aqui a parte do File, a gente tem a parte de Edit, né, com várias opções, né, inclusive o Play, né, se você quiser dar Play no seu projeto, você pode vir
ou por aqui, ou clicar aqui, ou clicar pelo atalho, Ctrl P, né? A gente tem toda a parte de assets também. Essa parte aqui é uma parte muito importante para o nosso projeto, né? Que é justamente o que a gente cria aqui embaixo, né? Que a gente cria na pasta Project. Né? A gente pode vir aqui com o botão direito em Create, criar alguma coisa aqui, por exemplo, um folder, né? Eu vou criar aqui um folder Scripts, por exemplo. Posso criar um folder aqui, ou posso muito bem vir aqui através desse Assets e clicar aqui também em criar um outro folder. Pode, por exemplo, eu vou criar um folder Objects. E dentro desses folders, mesma coisa, a gente pode clicar aqui com o botão direito, ou eu posso vir aqui nesse maisinho, né? Também criar aqui um script ou alguma outra coisa. Essa parte aqui do Game Object, ela já é relacionada ao que está dentro da nossa cena. Então, eu posso criar ali um objeto vazio, né? Que seria esse Create Empty, né? A gente pode criar algum cubo, esferas e outros objetos, né? Bem simples. Eu posso criá-los, né, vindo por aqui, né, ou simplesmente clicando aqui também na parte do Hierarchy, né, clicando com o botão direito e vindo aqui, eu quero criar um cubo. Pronto, ele criou um cubo lá na minha cena, ou vindo aqui também. Nessa parte de components, já é relacionado àquilo que a gente estava vendo, né, que são os componentes aqui. Por exemplo, eu quero colocar ali naquele cubo que ele emita um áudio, ou seja, um áudio source. Eu posso vir aqui, clicar nesse audio source, ele vai colocar aqui, ó, o audio source, ou ó, eu vou deletar aqui ele, eu posso também colocar esse audio source clicando aqui nesse add component, né, indo lá em áudio também e colocando aqui um audio source, ou seja, tem sempre mais de uma forma de você fazer uma coisa aqui no Unity, sabe? E é um programa bem legal nesse sentido. A gente também tem a parte dos Windows, né, que é o que a gente já viu, que são as janelas. Então, eu estou precisando de uma janela específica, eu estou precisando do Audio Mixer. Aí eu clico aqui e ele já vai me mostrar aqui uma aba específica, né, do Audio Mixer. E várias outras janelas que a gente vai ver aí mais para frente, tá? A gente também tem a parte aqui do Help, que aí a gente tem acesso ali ao manual, né, sobre Unity, várias outras coisas, inclusive o Unity Services, né, que a gente também vai ter um tutorial específico sobre isso daí. Então, pessoal, esse foi um tutorial aqui bem rápido sobre a interface do Unity, né, alguns elementos ali da interface, as janelas, as abas, etc. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.